Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez nesse local que separamos para adorar o nosso Deus, adorar um Deus que é grande, um Deus que não está limitado no espaço e nem no tempo, um Deus que olha para as nossas necessidades, que sabe o que realmente precisamos. Esse é o nosso Deus. E se você veio aqui nessa noite procurando encontrar alguma resposta, algo de Deus para o seu coração, saiba que Ele está disponível para te responder, Ele está disponível para falar contigo, comigo, através da sua palavra, através das canções, através das orações, muitas vezes através do silêncio. Ele está aqui e Ele pode falar conosco e resolver aquilo que o nosso coração anseia tanto ouvir. Amém? Vamos orar? Senhor, ouve, Senhor, o clamor bem íntimo do nosso coração. Nós queremos, Senhor, entregar para o Senhor tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo, Senhor, que tira a nossa paz, porque sabemos, Senhor, que somente o Senhor tem o poder de enxergar isso, Senhor, que está tão lá dentro, e só o Senhor tem o poder de resolver, de nos dar consolo, de nos dar solução. Pai, nós queremos, Senhor, declarar nessa noite que nós reconhecemos que dependemos do Senhor para tudo que fazemos nessa vida, que nós dependemos do Senhor porque sabemos que só Tu és um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que renova as nossas forças. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e mais uma vez nessa noite, que o Senhor se agrade da nossa adoração, do nosso louvor, e fale conosco. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus, olhando para Ele e vendo a sua glória sobre nós, mergulhando nos rios do Senhor. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, seu amor me atraiu, com seu óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar, vem, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei. Vamos juntos adorar ao Rei. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor,
sua glória, se vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória, se vem adorar. Mais uma vez, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória, se vem adorar ao Rei. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, nossa dívida. Aleluia, aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Foi Ele quem nos deu livre acesso ao Pai, por sua morte e por sua ressurreição, por vencer a morte por nós. Aleluia, aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar. Aleluia, aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós sempre estamos diante do Senhor e sempre nos sentimos imperfeitos diante de tamanha santidade do Senhor, não é verdade? Mas temos que estar sempre disponíveis para o Senhor, porque Ele é um Deus que precisa, não porque nós temos poder,
Mas Ele quer nos dar essa chance, então Ele nos dá a chance de sermos usados por Ele, usados pelo Seu próprio poder. E é por isso que nós sempre dizemos: eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me no poder do Seu amor. Vamos cantar junto essa canção? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. Como? No poder do Teu amor. Então declare para Ele: junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águias nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-Te ver, Senhor, e conhecer o amor e habitar em Ti. Vem renovar minha mente inteira, querer. Declare para Ele: meus dias viverei no poder do Teu amor. Mas junto a Ti, Senhor, junto a Ti, Teu amor me envolve. Atrai-me, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Só as vozes: junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve.
atrai-me, atrai-me pra o teu lado estar. Declare para Ele: eu espero, espero em Ti, isso como águias nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Deixa eu sentar, queridos. Boa noite. Eu queria saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no finalzinho do verso 12, diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Condições fazem parte da nossa vida. Quantas vezes colocamos condições: eu visito a sua casa se você visitar a minha, eu faço isso se você fizer aquilo. E essas condições nos dão a sensação de poder, mas com Jesus, nunca. Quem dá as condições para as nossas vidas é Jesus Cristo. Nós temos que nos chegar a Jesus com os nossos propósitos, dizendo a Ele: eu tenho fé que Tu podes fazer, mas a Tua vontade seja feita. É com esse espírito que eu quero convidar a você, nessa noite, a colocar o teu propósito no altar do Senhor. Se você está na sua primeira semana de propósito, eu quero pedir que você se coloque em pé. Se você está na segunda semana, que se coloque em pé. Se você está na sua terceira semana, coloque-se de pé. Na quarta semana, na quinta semana, na sua sexta semana de propósito, na sua sétima semana. E se você hoje quer colocar no altar do Senhor um propósito para estar entregando a Ele durante essas próximas 7 semanas, fique de pé também agora. Nós vamos estar orando. Você que ficou assentado, feche os seus olhos também e ore por esses propósitos que foram colocados pelos irmãos. Pai Santo e querido, te damos graças, Senhor, porque a Tua fidelidade nos dá a segurança de chegarmos ao Teu altar, de te chamar de Pai, de Paizinho querido, e colocar, Senhor, os nossos pedidos, as nossas petições, sabendo, Senhor, que o melhor Tu fará para as nossas vidas. Mesmo, Senhor, que às vezes Tu não responda no tempo em que queremos e da forma que queremos, entendemos e sabemos, ó Pai, que a Tua vontade é soberana. Lembramos aqui também, Senhor, pelo Gabriel, filho do Alexandre, e a Adriana, como gratidão pela melhora que ele teve nesses últimos dias. E pedimos, Senhor, pelo José Camilo, que teve um infarto no miocárdio e se encontra hospitalizado no Hospital do Andaraí. Que Tu possas, Senhor, estar naquele hospital, porque Tu és o médico dos médicos, e que aqueles homens que estarão lá atendendo sejam, Senhor,
como instrumentos em tuas mãos, e que tu possas manifestar a tua glória para a honra e glória do teu nome. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que tu já fizeste, pelo que estás fazendo e pelo que irás fazer em nossas vidas. É a nossa oração no nome santo e querido de Jesus. Amém e amém. Pode assentar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa responder, tá? Só para você pensar aí. Quem aqui reclama muito? É reclamão? Não precisa levantar a mão, só pensa um pouquinho. Quem aqui é reclamão? Quem aqui reclama bastante de tudo? Pode colocar lá, por favor, Pri. Quem gosta de reclamar? É interessante que a gente sempre vive numa situação que nós somos levados a reclamar de tudo, não é? Vocês sabem que eu morei no Sul, no Rio Grande do Sul, durante primeiro 3 anos, depois mais 5 anos. E eu pensava que eu era um cara safo. Quando nós recebemos o convite para ir para o Sul, eu, Silene, com as 2 filhas ainda solteiras, a minha preocupação era com elas. Como é que elas vão aguentar o frio lá, aguentar a cidade diferente da nossa aqui, como é que vai ser? E acabou no final da história que eu que tive problemas em me adaptar ao Rio Grande do Sul. E eu reclamava muito do frio de lá. Tem aqui um rapaz, um pobre coitado, o Mateus ali, que era de lá da Igreja do Sul, e agora está aqui no Rio. Ele me ouvia muito reclamar. A gente se encontrava toda semana para fazer discipulado juntos, e eu abria meu coração com ele e falava, cara, eu não estou aguentando esse negócio aqui, esse frio é infernal, eu estou com a maior saudade daquele calor celestial lá do Rio, né, que a gente está experimentando aqui. Mas eu pensava que eu ia aguentar tudo, mas eu me tornei, naquele tempo ali no Sul, durante 5 anos, eu percebi o potencial que eu tinha para reclamar. E é interessante que nós somos programados para reclamar. Se você for pensar bem, nós somos programados para reclamar. Desde pequenos, nós nos acostumamos. Você quer puxar um papo com alguém em alguma fila? É só fazer alguma reclamação, seja do governo, seja do tempo, seja do país, você começa, isso é porcaria mesmo, é isso mesmo, isso é ruim, não é assim? Puxa papo, começa a reclamar com alguém, fala a tua reclamação que você logo vai encontrar alguém para conversar. Se está muito calor, a gente reclama do calor, não é? Se está muito frio, a gente reclama do frio. Parece até aquele quadro ali, ó. O cara falando, ótimo que o inverno esteja chegando para a gente poder reclamar do frio. Eu já não aguento mais reclamar do calor. Não é isso? Quer dizer, a nossa tendência sempre é ficar reclamando. O tempo no Sul para mim foi assim, muito didático, porque eu não sabia que eu tinha um potencial tão grande para murmurar, para reclamar, como eu reclamava do frio e de tudo lá. No final, quando eu já estava convencido que o problema era meu e não da cidade e nem do Rio Grande do Sul, eu falava com o pessoal assim, gente, o problema sou eu. Essa cidade é maravilhosa, esse estado é maravilhoso, o frio é maravilhoso, o problema está em mim. Mas é impressionante como a gente acaba sempre reclamando por alguma coisa. Tinha um senhor lá, vizinho meu, na verdade ele era o dono do prédio que eu morava. Ele morava no mesmo prédio, era um prédio pequeno com 6 apartamentos. Eu vou falar o nome dele porque não tem problema, eu acho que muito dificilmente ele esteja assistindo a gente aqui pela internet. Seu Adelino Muner, um senhor já de mais idade, talvez uns 70 e poucos anos, um senhor maravilhoso, muito querido. Quando eu e Sirene chegamos lá para alugar apartamento, ele prontamente, sem saber de onde nós éramos, fomos em imobiliária, claro, mas ele falou, o apartamento é de vocês e tal.
mas com aquele espírito próprio, é uma terra de italianos, tá, gente? Alguém aqui é descendente italiano? Eu também sou. Italiano reclama pra caramba, né? Esse negócio de fazer assim com as mãos, né? Então, nessa terra de italiano, o seu Adelino, ele era dono do prédio que nós morávamos, que ele alugou apartamento pra gente, e ele era dono de vários imóveis na cidade. Vários. Era um homem é um homem que tem muito dinheiro. E sempre quando a gente se encontrava na escada do prédio, na rua, e aí, seu Adelino, como é que tá? Ele, tu sabe como é que tá? As coisas não estão tão bem assim quanto parece. Aí eu pensei, caramba, todo dia ele falava a mesma coisa contra as coisas. Aí eu comecei a responder com ele, quando ele falava, e aí, senhor Wesley, como é que está? Tudo bem? Eu começava a falar com ele assim, senhor Adelino, eu estou melhor que eu mereço. Aí sempre eu falava, estou melhor que eu mereço. Estou melhor que eu mereço. De tanto bater nessa tecla, ele reclamando, e eu começando a mudar já a minha cabeça, ao invés de reclamar, pelo menos procurando mostrar algo da graça de Deus na minha vida, achando que eu estava melhor do que aquilo que eu estaria, se Deus fosse pesado comigo, né? Teve um dia que nós saímos juntos do prédio, nós fomos caminhando pela rua, eu fui conversando com ele, falei, isso, Adelino, como é que estão as coisas? Aí ele falou para mim, seu Wesley, sabe como é que é? Na verdade, as coisas estão boas. É que eu não posso falar para todo mundo que está bom, porque senão o pessoal vai achar que eu estou nadando em dinheiro, né? Então ele sempre reclamava, é uma tendência das pessoas estarem reclamando. E como é que você é com relação a isso? Como é que tem sido a sua vida? É interessante, tanto que a Bíblia fala, em termos, uma atitude, uma postura de louvor no nosso coração, de agradecermos a Deus, apesar das circunstâncias e das provas difíceis pelas quais nós passamos. Eu, pessoalmente, eu acho assim, eu acredito que eu não tenha, graças a Deus, eu nem peço para ter, passado por provações tão duras como muitos dos nossos irmãos, talvez alguns de vocês aqui já passaram. Então, o que eu estou falando aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês, é algo que eu estou aprendendo, peço a graça de Deus para viver. Porque se você para olhar ao redor, muitas pessoas ao seu redor, ao nosso redor, sofrem coisas que nós não sofremos. Então, provações, tribulações, que quando você para e olha, você dá graças a Deus por poder ter o tipo de vida que tem. Eu creio que Deus nos coloca à prova, muitas vezes, porque Ele tem alguns objetivos com isso, né? Para que Deus nos coloca à prova? Será porque Ele não já sabe o que vai acontecer? É para nos testar. Mas Deus não já sabe o futuro? Ele não conhece todas as coisas? Ele não sabe se a gente vai ser aprovado ou não? Eu gostaria, meu querido, de te incentivar, hoje, com o texto que a gente vai ler, com esse tempo de meditação na Palavra de Deus. Eu gostaria de te incentivar a ver as dificuldades de uma forma positiva. Isso aqui não é o poder do pensamento positivo, não é nada disso que a Bíblia fala, tá? Na verdade, quando Deus nos chama a falar, a termos uma atitude positiva com relação à vida, na verdade a gente vê isso na Bíblia, o tempo todo. Quando não somente o apóstolo Paulo, mas vários escritores da Bíblia falam sobre nós estarmos agradecendo a Deus por todas as coisas, mostra exatamente essa vontade de Deus para conosco, para que a gente tenha uma atitude positiva com relação às circunstâncias da nossa vida em geral. Eu tive um tio, que eu ouço isso desde pequeno, que quando ele dava uma topada, ou quando ele dava uma martelada no dedo, minha avó falava que ele falava graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ao invés de falar um palavrão, ele falava graças a Deus. E sempre eu guardei isso, aquele tio para mim foi um exemplo nesse sentido. A gente precisa, na verdade, desenvolver um espírito de verdadeira adoração. Então, a questão de louvor no nosso coração, e ali está um texto da Bíblia que retrata a experiência de Abraão,
que eu acho que a gente pode aprender muito, muito com relação a termos uma atitude positiva quando vêm as provas, as provações. Às vezes, pelo convívio que a gente tem aqui na igreja, na CB Rio, eu vejo alguns de nossos irmãos passar por problemas tão difíceis que eu penso, Senhor, oro, Senhor, cuida dessa pessoa, eu não sei como ele está aguentando. O pastor Sérgio aqui orou pelo Gabriel agora. O Gabriel é um menino de 6 anos, 5 ou 6 aninhos, que na semana passada, no domingo, no dia do aniversário da mãe dele, da Adriana, foi diagnosticado meningite. E aí, doutor, me ajuda aí. Meningocócica. Meningite meningocócica. O negócio é que há menos de um ano atrás, a mãe dele, a Adriana, esteve internada na UTI, terminou aqui a cantata de Páscoa, ela começou a passar mal, com um problema que os médicos não conseguiam diagnosticar. Ela ficou mais de um mês internada, parte desse período, numa UTI, numa CTI. E até que os médicos descobrissem que tipo de infecção que ela estava, aquela moça ficou entre a vida e a morte. Há uma semana atrás, antes do domingo passado, naquela semana, quarta-feira passada, o pai desse menino, o Alexandre, fez uma cirurgia para retirar uma pedra nos rins. Enfim, eu fico pensando, Deus, o que acontece quando uma família, durante um período de menos de um ano, passa por lutas, provações tão grandes? Qual é o teu propósito com isso? E eu liguei para o Alexandre essa semana, a gente conversou, o Davi Sicom e o Jean, que é da equipe de louvor, tiveram com ele também. Eu também conversei com ele antes de ontem, na segunda-feira. O menino está melhorando, mas é impressionante o coração de adorador do pai desse menino. Como ele estava agradecendo a Deus pelo diagnóstico, pelo tratamento que o menino está tendo. O menino está na UTI ainda, é bom nós estarmos orando, eu quero pedir que vocês continuem orando pelo Gabriel, mas ele está melhorando muito, está tendo uma melhora sensível, o quadro dele é estável. Mas precisamos desenvolver um espírito de verdadeiros adoradores. Nossa adoração aqui na igreja, quando cantamos, deveria ser fruto de uma vida diária de adoração, porque senão tudo que a gente faz aqui, levanta a mão, canta, é pura coreografia, nada mais que isso. E com a vida de Abraão, a gente pode aprender com essa experiência que ele teve, de oferecer o seu filho como sacrifício. Deus não permitiu que ele matasse o filho, vamos ver isso daqui a pouco aqui, né? Mas a gente pode aprender com ele como é que nós podemos desenvolver esse espírito de adorador, nós vermos o lado bom das provações. Vamos ler lá esse texto aqui. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Esse texto é o texto que está em Hebreus, capítulo 11. Esse capítulo é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Fala de várias pessoas do Antigo Testamento que provaram a sua fé, que mostraram confiança em Deus, apesar das circunstâncias difíceis que viveram. E o Abraão foi uma dessas pessoas. O texto que mostra o que aconteceu quando Deus pediu a Abraão que oferecesse o seu filho, está em Gênesis capítulo 22. Eu vou citar alguns versículos só para que a gente possa, vou me reportar esse texto algumas vezes, para a gente possa fazer a ligação entre isso que fala em Hebreus e o Antigo Testamento. Mas para que Deus nos coloca à prova? Quando você estiver passando uma situação difícil, meu querido, ao invés de reclamar,
programa já a sua mente, seu coração, para procurar aprender do Senhor o que Ele quer te ensinar. É um exercício que eu tenho procurado fazer. É interessante como a nossa mente cria caminhos que já reagem naturalmente em determinadas circunstâncias. É muito bom se a gente puder criar novas picadas, novos caminhos nesse emaranhado da nossa mente, para que ao invés de reclamarmos, louvarmos a Deus. Paulo em Filipenses, um versículo que é muito utilizado, até de maneira ufanista, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? A gente ouve isso, tudo posso naquele que me fortalece. A gente usa esse versículo para dizer que a gente pode tudo, a gente pode todas as coisas, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas interessante que o contexto que Paulo coloca isso é que ele conta as experiências difíceis que ele passou, de falta, de penúria, de doença, de lutas, de ataques, de perseguições. E os momentos que ele viveu, assim, oásis na vida dele. E é nesse contexto que ele fala assim, eu posso tanto viver nessas situações difíceis, Deus tem me ensinado isso, como eu posso viver em situações tranquilas. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, mais ou menos essa deveria ser a nossa atitude, a nossa palavra com relação àquilo que nós experimentamos na vida. Deus nos ensinar a mim e a você, a vivermos de forma a sermos verdadeiros adoradores e não reclamadores em quaisquer circunstâncias que nós estivermos passando. Como é que a gente pode aprender com Abraão? Deus deu uma ordem para Abraão. Abraão, pega o teu filho, o único filho que você tem, e oferece a mim em holocausto. Em outras palavras, Deus fala, oferece seu filho em sacrifício a mim. Uma primeira coisa que a gente pode aprender com essa experiência de Abraão, e quando você estiver passando por uma situação difícil, complicada, você pode se lembrar, é o seguinte, ao invés de reclamar, lembra que quando você passa por uma prova, o que Deus quer é aperfeiçoar a sua obediência. Deus quer aperfeiçoar a sua obediência. A nossa obediência a Deus, meus queridos, muitas vezes é condicional e interesseira. Às vezes, nós obedecemos a Deus porque sabemos que se nós não obedecermos a Deus, nós vamos sofrer. Quando nós deveríamos obedecer a Deus por amar a Ele, por querer fazer que Ele fique feliz conosco. Já imaginou Deus feliz? Deus se alegra com a nossa vida também. Com Ele pode se entristecer com a nossa vida. Deus quer aperfeiçoar a sua obediência. Muitas vezes, não é que nós não obedecemos. Você sabe que, eu sei e você sabe, que você tem obedecido a Deus em muitas coisas. Mas Deus quer ainda aperfeiçoar. Ele quer fazer que a motivação da nossa obediência seja amor a Ele, não medo. Ele quer que nossa obediência seja fruto de uma entrega de vida a Ele, e não por interesse. Deus quer aperfeiçoar a sua obediência quando você passa por uma prova. Quando Deus falou para Abraão, olha, sai e vai oferecer o seu filho em sacrifício a mim. Usando as palavras exatas de Gênesis 22, Deus fala assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então disse Deus, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. O que Abraão fez? No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Muito interessante, gente. Abraão não ficou questionando a Deus com relação a essa ordem de Deus. Mas já no dia seguinte, bem cedinho, ele preparou tudo o que era necessário para aquele sacrifício.
Uma ordem, só uma observação importante, uma ordem desse tipo que Deus deu para Abraão não faz muito sentido para nós hoje. Mas na época de Abraão era um tipo de prova que estava em harmonia com a cultura da época. Só para nossa formação, nas regiões onde Abraão morava, onde Abraão estava, e nas religiões pagãs daquele tempo, não era incomum os pais sacrificarem seus filhos. Lembra uma coisa, Abraão viveu antes de Moisés, Abraão viveu antes da lei ser dada, antes de todos os preceitos da lei, uma cultura do Deus de Israel ser incutida no coração e na mente do povo de Israel. Não tinha povo de Israel ainda nessa época. Era uma época muito primitiva. Então não era incomum esse tipo de prática entre as religiões pagãs. Havia um deus pagão chamado Moloque. E esse deus era representado segurando as estátuas dele. Ele segurava uma vasilha, né? Segurava um vaso em suas mãos. E era prática comum dos adoradores desse Deus colocarem seus filhinhos dentro desse vaso, da mão desse Deus, entre aspas, para serem sacrificados a esse Deus. Algumas vezes, os pais faziam isso, lançavam seus filhos. Bem mais tarde, quando a lei veio, a gente ficou sabendo, o povo de Israel, depois formado, ficou sabendo que isso era uma abominação para Deus. Como era ainda uma abominação para Deus. Mas Abraão ainda não tinha uma compreensão desse fato. É interessante como é que Abraão vai e obedece a Deus. Ele não questiona. Deus havia dito para Abraão que por meio de Isaque a descendência seria considerada. Abraão não questionou, obedeceu prontamente. No dia seguinte, de madrugada, ele foi. Como tem sido a sua obediência a Deus? É interessante que Jesus falou todo o tempo em obediência. Eu acho que hoje o Evangelho tem dissociado essa questão da obediência a Deus. Muitas vezes a gente ouve o Evangelho muito água com açúcar. Venha Jesus e você vai ter tudo que você precisa. É interessante que Deus exige de mim e de você obediência à vontade dEle. Como consequência de nós termos entregue a nossa vida para Jesus, Deus espera de nós obediência, que essa obediência seja aperfeiçoada. Jesus falou que aquele que tem os mandamentos dEle e guarda esses mandamentos, esse é que ama a Ele. Como é que tem sido a sua obediência? Muitas vezes nós não sabemos algumas ordens de Deus. A gente tem a palavra de Deus aqui, é um manual para a gente. Manual do fabricante, para mim e para você. A maneira como Deus sabe que a gente funciona melhor, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, está aqui. Muitas vezes nós pecamos por não sabermos os princípios de Deus. Aí não sabemos. Mas deixa eu falar uma coisinha para você. Se você coloca diante do Senhor o desejo, pede a Ele o poder, dado pelo Espírito Santo, de obedecer a Deus, naquilo que você já sabe, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Você vai estar mostrando o seu amor ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente pode aprender diante de uma provação, ao invés de reclamar, nós sermos adoradores. Lembre que Deus, isso sempre me ajuda muito. Eu paro assim, uma dificuldade, uma situação difícil que estou vivendo. Deus quer aperfeiçoar a minha obediência. Deus quer refinar esse negócio aí. Quais têm sido as minhas motivações a obedecer a Deus? Eu estou interessado em ter os benefícios? É uma barganha, é uma troca com Ele? Será que é uma obediência condicional? Ou será que eu estou pronto para obedecer a Deus naquilo que Ele mandar, na hora que Ele quiser, naquilo que eu sei, pelo menos, que Ele quer que eu faça? Uma segunda verdade que eu vejo nesse texto, que é muito importante, e que a gente pode aprender, ao invés de reclamarmos, nós adorarmos, é que Deus quer, no meio das provações, fortalecer a nossa fé nele, a nossa confiança nele. É muito interessante o texto
em Gênesis, que a gente não chegou a ler. Eu li aquele de Hebreus, que já conta a história, o que aconteceu. Mas veja esse versículo aí. Quando Abraão pegou de madrugada a lenha, pegou os seus jumentos, seus empregados, e foi em direção ao monte que Deus tinha mandado que ele sacrificasse o seu filho. Olha só, então teve um ponto que ele deixou os empregados, antes de subir o morro, falou, fiquem aqui. Ele disse assim, então disse aos empregados, fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. O que você vê com essas palavras de Abraão? Pare e pensa um pouquinho. Eu sublinhei ali para poder dar uma atenção maior. Primeiro, ele falou que ia adorar a Deus. Ao invés de reclamar, ele foi adorar. E o que ele fala? Daqui a pouco eu volto. Nós voltamos. Ele aqui, como lá em Hebreus, no primeiro texto que a gente viu, já demonstra que ele cria que Deus poderia até ressuscitar Isaac dentre os mortos. Porque Deus tinha prometido que era através de Isaac que viria a descendência. A promessa de que a descendência de Abraão seria numerosa era através de Isaac. Seria um contrassenso de Deus prometer que através de Isaac ia ser descendência e esse mesmo Isaac fosse morto. Então Abraão demonstra uma fé naquilo que Deus falou. Daqui a pouco nós voltamos, nós vamos adorar, daqui a pouco nós voltamos. O mesmo Deus, versículo 28 do capítulo 22 de Gênesis. Quando o menino, Isaac está caminhando com Abraão, só os dois, em direção ao monte onde Isaac ia ser sacrificado. O menino coloca nas costas o feixe de lenha, para ele ser queimado. Aí olha o que acontece aqui. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaac, pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, que foi, meu filho? Isaac perguntou, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? O menino começou, ele devia ter uns 14, 15 anos, o Isaac. Não era mais uma criancinha, porque ele estava carregando um feixe de lenha nas costas. Como é que Abraão respondeu a ele? Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Isso mostra o quê? Fé, confiança. Fé, confiança. Isaac, Deus pede Isaac, mas através de Isaac que vem a descendência. Deus vai fazer alguma coisa. Não sei o quê, mas Deus vai fazer alguma coisa. E depois ele fala, filho, Deus vai providenciar o carneirinho. Fique tranquilo. Será que a gente consegue ter esse tipo de confiança em Deus e na palavra dele nos momentos difíceis? Ou será que a gente sempre vê o lado negativo da coisa? Perdi emprego. Uma situação difícil se apresentou na minha vida. Será que eu paro e vou olhar sempre de forma negativa? Ih, já sei o que vai acontecer. Eu vou passar fome, eu vou não sei o quê, e vai ter problema depois, mais lá na frente, eu não vou conseguir fazer isso. Ou será que eu penso, Deus vai providenciar o que eu necessito? Eu não sei qual a sua necessidade. Qual é a tua vulnerabilidade agora? Onde é que a coisa está pegando para você? Onde é que Deus está testando a sua fé? Eu não sei. Mas eu queria te desafiar o seguinte, da mesma forma que Abraão confiou que Deus iria providenciar o carneirinho, da mesma forma que Abraão fala para os empregados, fiquem aqui que nós dois vamos voltar daqui a pouco. Vamos só adorar e vamos voltar. Eu queria muito, e peço isso para a minha vida, que Deus me dê a capacidade, o poder dele, de enxergar o lado bom na hora da provação, de confiar nele. Como é que está a sua confiança em Deus? É interessante que Deus, quando mandou Abraão oferecer o próprio filho, Deus fez toda a preparação, Abraão fez toda a preparação, ele foi até onde poderia ter ido. A figura ali, eu creio que tenha sido mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Ele deve ter levantado a faca, ele amarrou. O texto fala que o menino foi amarrado em cima das pedras para o holocausto.
ele deve ter levantado a faca e pensado, ele foi até onde Deus mandou ele ir. Ele construiu o altar, colocou a lenha em cima, pegou a faca, mas a partir daí, Abraão não fez aquilo, não foi até o fim, porque Deus não permitiu. Eu tenho uma desconfiança aqui, mas é coisa minha, que Abraão estava tipo assim, esperando pelo que ele demonstra antes, nas suas palavras, que Deus estava a ponto de falar alguma coisa, para não permitir que ele fizesse aquilo. Abraão reconhecia que Deus era até capaz de ressuscitar Isaac. A gente precisa, meus queridos, ver a vida sob a perspectiva de Deus. Não tem jeito, ao meu ver. Deus tem um alvo para mim e para você. Ele quer aperfeiçoar a nossa obediência. Ele quer fortalecer a nossa confiança nele. Ele quer que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. E ele vai cumprir a boa obra que ele começou em mim e em você. Nem que para isso nós tenhamos que passar situações complicadas. O que acontece é que a gente precisa reagir de forma correta, ao invés de reclamar, adorar. Qualquer coisa diferente disso, qualquer perspectiva diferente da vida cristã, é miopia espiritual. A gente não está enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Deus quer formar em você, em mim, o caráter de Jesus. Ele vai usar circunstâncias difíceis, para não sei que situação você está passando, mas veja a situação difícil que você passa, a luta que você passa, como sendo uma maneira de Deus fazer isso na sua vida. Fazer você obediente, aperfeiçoar a sua obediência, fortalecer a sua confiança nele. Em último lugar, Deus também, quando permite provações na nossa vida, Ele quer te revelar o plano dele para você. Olha só que coisa interessante, eu queria terminar com isso. Deus nunca fala tudo de uma vez só, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Quando eu era mais jovem, eu pensava assim, Deus, olha, estou pronto. Fala o que o Senhor quiser que eu sigo. É mais fácil para mim, é mais fácil para ti, eu estou disposto a te obedecer. Fala que eu te obedeço. E normalmente Deus não faz assim. Deus fala assim, mais ou menos, aqui está essa página em branco do livro da tua vida. Você está disposto a obedecer isso? Assina embaixo, estou. Deus mostra essa página só. Depois que eu obedeço isso, Deus fala, olha, tem mais essa outra página aqui. Você está disposto a obedecer essa nova fase da tua vida, a minha vontade? Estou, Senhor. Legal. Agora eu vou te mostrar a outra página. Nunca Deus fala tudo de uma vez só. Deus revela a vontade dele progressivamente para a gente. Já percebeu isso na sua vida? De repente você está experimentando isso já. Deus, à medida que a gente obedece, passo a passo, Ele vai lançando mais luz para a gente continue usufruindo, experimentando a vontade dele. Foi assim com Abraão. Olha que coisa interessante, como é que Deus se revela progressivamente ali. Isaac é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. É interessante, eu coloquei aqueles 2 versículos ali. Então Deus disse, pega agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, vá até o Monte Moriá, a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Olha João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que crer não morra, mas tenha vida eterna. Isaac é uma figura de Cristo. Eu não sei quanto Abraão entendeu isso, mas Isaac entendeu isso. Mas de certa forma, Deus está revelando para Abraão, algo mais, além do que você vai ter uma grande família, você vai ser abençoado, vou abençoar outras famílias da terra por tua causa. Deus está de alguma forma mostrando que através de Isaac vem alguém que vai tomar o lugar dele no sacrifício. De certa forma, para nós agora que estamos já vendo toda a história completa, Deus lá está mostrando que da mesma forma que Ele providenciou o sacrifício,
o cordeirinho para o Isaac, ele providenciou para você, Jesus, para morrer no seu lugar. É interessante alguns paralelos. Seu filho, seu único filho, a quem você ama, Deus diz a Abraão. João 3,16 fala, o filho amado, o único filho, Deus enviou. Sacrifique Abraão, Deus deu a vida de seu filho Jesus. No terceiro dia de viagem, foi quando Abraão chegou no monte. É como se Isaac tivesse morto já na cabeça de Abraão aqueles dias ali no meio. É como se no terceiro dia Isaac tivesse ressuscitado, ele tivesse tomado seu filho de volta. Jesus ressuscita no terceiro dia. A lenha nos ombros do próprio holocausto, isso não acontecia, mas Isaac carregou a lenha nos seus ombros. Jesus carregou a cruz nos seus ombros. A ternura de Isaac obedeceu ao pai, ele não questionou, ele perguntou, mas a resposta que o pai deu, ele aceitou. Ele não esperneou, talvez fosse eu e você, ele teria saído correndo, mas ele não fez isso, ele foi junto com o pai. A ternura de Jesus, a obediência de Jesus ao pai. Ali naquele momento, Isaac era o cordeiro, Jesus é o cordeiro. Agora é interessante como é que nesse exemplo a figura muda de repente. A partir de um certo momento da história, Isaac simboliza eu e você, que éramos para morrer ali como sacrifício ali. Mas aparece o cordeiro, que é Jesus, para poder morrer no lugar de Isaac. Jesus para poder morrer no nosso lugar. Então é interessante como é que Deus também quer mostrar para você, com as provações, a vontade dele. Gente, quantas vezes, em meio à provação, a dificuldade, é que você consegue enxergar algo novo que Deus quer te falar. Um caminho novo que Deus quer mostrar. Se você não passa por aquilo, você vai continuar vivendo da forma que queria viver. Mas Deus permite uma situação difícil. Não para que eu e você reclamemos, mas para que eu e você adoremos a Ele e estejamos ligados, que Ele quer aperfeiçoar a nossa obediência. Ele quer fortalecer a nossa fé. Ele quer mostrar algo novo que de repente a gente não está enxergando com relação ao plano dele para a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer desenvolver firmeza de coração? Você quer viver de maneira mais parecida com Jesus? Você quer ter perseverança, maturidade, integridade na tua vida cristã? Deus quer transformar reclamões em adoradores. Deus quer transformar rebeldes em adoradores. É interessante que Abraão teve essa perspectiva. E Deus mostrou para ele o lado bom da provação. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos, que você orasse ao Senhor. Eu não sei pelo que você está passando, se é uma situação tranquila, que você pode adorar a Deus e louvar a Ele pelo que está acontecendo. Se você tem alguma ansiedade, alguma perplexidade, alguma dificuldade, alguma dúvida com relação ao futuro, Deus quer aperfeiçoar a sua obediência. Deus quer fortalecer a sua fé nele. E Deus quer mostrar para você um próximo passo da vontade dele. O futuro é incerto, obedece, creia, espera que Deus vai mostrar o que você vai fazer. Eu queria te fazer uma pergunta, se você deseja ser um adorador, ao invés de ser um reclamador. Olha que está fazendo calor, hein? Quero ver ninguém aqui reclamando do calor. Se você quer ser um adorador, se você quer passar de reclamador a adorador, se você quer entender o plano de Deus para a sua vida, eu queria pedir que você ficasse em pé no lugar onde você está agora. Eu quero me transformar num adorador, Senhor. Eu quero te servir. Eu quero ser teu. Quero fazer a tua vontade. Quero experimentar o que o Senhor tem para a minha vida. Não quero continuar vivendo simplesmente deixando a vida passar. Se você quer ser um verdadeiro adorador, se você quer ter sua vida transformada, se você quer começar a ver o lado bom das dificuldades, queria te convidar realmente a ficar em pé onde você está. E que você pudesse pedir o poder de Deus, a ação do Espírito na sua vida. Eu vou orar por você agora.
Senhor, muito obrigado, porque passamos por lutas, dificuldades, mas, Senhor, não queremos ser murmuradores, mas queremos ser adoradores, Pai. Que o Senhor nos ajude essa semana, toda vez que formos levados a reclamar, que o Senhor nos ajude a levantarmos uma palavra de louvor, de adoração ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a trazermos glória para o Teu nome, não só com a nossa vida, com nossas palavras, mas com a nossa adoração sincera. Que quando viermos aqui te adorar, cantar, louvar ao Senhor, que isso seja fruto já de uma vida durante a semana de adoração, Senhor. Vida vivida contigo, em obediência, crescendo em fé e entendendo o Teu plano para a nossa vida. Abençoe cada um de meus irmãos, abençoe a minha vida, para que a gente possa ser isso a partir dessa semana. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Esse momento é um momento especial também, que nós oferecemos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. O pastor Pedrão está em Natal, ele está dirigindo um culto lá, nessa semana, com a família de um irmão nosso aqui do Magno, que é membro da nossa igreja, que é lá de Natal, e a família dele se reúne uma vez por ano, toda a família, para que tenha esse culto especial em família lá. E muitos daqueles familiares do Magno têm se convertido, da entrega a vida a Jesus. Então vamos estar orando pelo pastor Pedrão também. E esse agora é o momento que nós podemos oferecer a Deus nossos dízimos e ofertas. À medida que a gente canta essa próxima música, você pode sair do seu lugar e colocar a sua oferta, seu dízimo nos cofrinhos que você tem nessas colunas aí. E como fruto da adoração sua ao Senhor. Então vamos louvar a Deus com essa próxima música. Você pode se levantar do seu lugar e trazer a sua oferta, seus dízimos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu. Vamos ficar de pé? Não vão me impedir de caminhar. Declare com fé. Se diante de mim não se abrir o mar, o que vai acontecer? Fazer andar por sobre as águas, rompendo em pé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em pé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, pela Tua fidelidade. Queremos te agradecer, Senhor, pelo ensino, pela Tua voz que nós ouvimos esta noite, sermos gratos a Ti em todo tempo. Em todo momento o Senhor nos ensina em tudo dai graças. Em todo momento o Senhor nos ensina que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Te agradeço pelos dízimos, pelas ofertas, para que o Senhor venha continuar dando sabedoria na administração,
para que o melhor venha a ser feito na tua casa, para que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a ti. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Amém. E com o amor de Deus que excede, ultrapassa toda a compreensão, que a graça demonstrada na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, e que a consolação, a alegria, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre toda a comunidade batista do Rio e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Dê um abraço em quem está do teu lado e fala assim: amanhã seja um adorador e não um reclamador. Deus te abençoe.